Ele não nasceu para a guerra, nasceu para construir. Suas mãos sabiam levantar paredes, assentar tijolos, transformar terreno vazio em lar. Tinha 24 anos, um noivado marcado, uma família numerosa, uma vida simples, mas cheia de sonhos. Então o mundo entrou em guerra. Navios brasileiros foram afundados. Vidas inocentes desapareceram no mar. O Brasil foi ferido. E naquele momento, um jovem pedreiro de Goiás tomou uma decisão que o transformaria para sempre. Ele não foi obrigado. Ele se ofereceu. Seu nome era Ademar Fernandes Ferrugem. E ele deixaria sua terra, atravessaria o oceano e pisaria no frio mortal da Itália para enfrentar um inimigo que aterrorizava o mundo. Este vídeo é uma homenagem aos soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Heróis esquecidos que carregaram coragem no peito, sangue na terra estrangeira e deixaram um legado que jamais deve ser silenciado. Monte Castelo, o Morro Maldito, o lugar onde heróis foram forjados e onde muitos tombaram. Essa é a história de um filho que prometeu voltar, de um pai que escreveu com o coração dilacerado, de uma mãe que chorou diante de um telegrama e de um brasileiro que viveu e morreu repetindo uma única verdade: tudo pelo Brasil. Quando o chamado da pátria ecoou em Goiás, o ano era 1942. O mundo já estava mergulhado em sangue há 3 longos anos. A Europa ardia sob as botas do nazismo. Cidades históricas viravam ruínas. Famílias eram separadas. Milhões morriam. O horror não tinha fronteiras. E embora o Brasil estivesse distante daquele cenário devastador, a guerra encontrou o país nas águas do Atlântico. Navios mercantes brasileiros foram torpedeados por submarinos do eixo. Homens, mulheres e crianças morreram no mar. O povo brasileiro, até então espectador, passou a sentir o peso real do conflito. A neutralidade tornou-se impossível. Quando o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália, algo mudou no coração da nação. Nas ruas, nos jornais, nas conversas de esquina, falava-se em honra, falava-se em dever, falava-se em defender a pátria. E foi em Goiânia, ainda jovem como cidade, que um pedreiro chamado Ademar Fernandes Ferrugem ouviu esse chamado. Ele não vinha de família rica, não tinha estudos avançados, não usava farda nem tinha tradição militar. Era homem simples, trabalhador, filho dedicado, irmão presente, ajudava no sustento da casa, sonhava em casar, sonhava em construir seu próprio lar, literalmente. Mas enquanto levantava paredes, o mundo desmoronava. E dentro dele, algo começou a inquietar. Não era sede de glória, não era desejo de medalhas. Era algo mais profundo. Uma sensação de que sua geração estava sendo testada. De que aquele momento exigia coragem. De que ficar para trás significava carregar para sempre o peso da omissão. Ele tinha 24 anos quando tomou a decisão. Olhou para os pais, para os 8 irmãos, para a noiva que esperava um futuro ao seu lado, e escolheu o caminho mais difícil. Voluntariou-se para a Força Expedicionária Brasileira, não porque precisava, mas porque acreditava. A despedida foi silenciosa, porém intensa. Não havia discursos heróicos na estação, havia abraços demorados, havia olhos marejados, havia promessas sussurradas. Ele prometeu voltar. Prometeu à mãe que escreveria. Prometeu ao pai que honraria o nome da família. Prometeu à noiva que aquele sacrifício seria temporário. E partiu. De Goiânia para São Paulo. De São Paulo para o mundo. Em Sorocaba, treinou por 3 meses. Aprendeu a marchar, a atirar, a suportar o cansaço. O pedreiro virou soldado.
As mãos que seguravam colher de pedreiro agora seguravam um fuzil. O corpo acostumado ao sol goiano teria que se preparar para o inverno europeu, mas nada poderia prepará-lo completamente para o que viria. Quando embarcou rumo à Itália, atravessando o oceano em um navio militar, talvez ainda não soubesse que sua jornada seria maior do que ele mesmo. A guerra o esperava. O frio o esperava. Monte Castelo o esperava. E ali começaria de fato a jornada do herói. A travessia e o batismo de fogo. O navio cortava o Atlântico como uma lâmina silenciosa na madrugada. Centenas de jovens brasileiros estavam a bordo. Muitos nunca tinham saído de seus estados. Alguns nunca tinham visto o mar antes. Agora atravessavam um oceano rumo ao desconhecido. Entre eles estava Adhemar. No convés, nas noites frias, ele olhava o horizonte escuro e pensava em Goiânia. Pensava na mãe, no pai, nos irmãos, na noiva. Tentava imaginar o som da voz deles para afastar o medo que começava a crescer dentro do peito. Porque pela primeira vez, o medo era real. Não era mais notícia de jornal. Não era mais conversa de praça. Era destino. Os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira ainda não sabiam exatamente o que encontrariam, mas sabiam que estavam indo enfrentar o exército que havia tomado metade da Europa. No silêncio das redes improvisadas, muitos rezavam. Outros fingiam dormir. Alguns escreviam cartas que só seriam enviadas semanas depois. Adhemar também escrevia. Dizia que estava bem, que o mar era bonito, que logo voltaria. Sempre reforçava, não se preocupem. Mas ele sabia que havia motivos para a preocupação. Quando finalmente avistaram a costa italiana, o cenário não lembrava os cartões postais que talvez já tivessem visto em fotografias antigas. Havia prédios destruídos, estradas esburacadas, vilarejos marcados por bombardeios. O cheiro da guerra estava no ar. O frio foi o primeiro inimigo. O inverno europeu castigava aqueles homens acostumados ao calor tropical. A neve cobria as montanhas. O vento cortava a pele como lâmina. Os uniformes nem sempre eram suficientes. As botas encharcavam. Os dedos adormeciam. Adhemar, que conhecia o calor do cerrado, agora tremia nas madrugadas congelantes. Mas não reclamava. Nos acampamentos improvisados, a convivência fortalecia laços. Homens de diferentes regiões do Brasil dividiam histórias, sotaques, lembranças. Tornaram-se irmãos. Chamavam-se de cobras fumantes com orgulho. O apelido que antes era dúvida, agora era símbolo de resistência. O primeiro confronto veio como um choque brutal. O som do disparo não é como nos filmes. Ele rasga o ar, vibra no peito, confunde os sentidos. A primeira vez que Adhemar ouviu o silvo de uma bala passando, perto demais, entendeu que a morte não era uma ideia distante, era presença constante. Explosões sacudiam o chão. A terra voava. Gritos ecoavam entre as montanhas. O cheiro de pólvora misturava-se ao medo. Ele se abaixou instintivamente atrás de uma elevação de terra. O coração batia descompassado. As mãos tremiam, não de frio, mas de consciência. Era ali que homens deixavam de ser meninos. Era ali que a coragem precisava falar mais alto que o pavor. E ele ficou. Poderia ter se desesperado, poderia ter se escondido além do necessário. Mas avançou quando recebeu a ordem. Rastejou sob fogo inimigo. Ajudou a carregar um companheiro ferido. Dividiu seu cantil. Compartilhou seu pouco alimento. Naquela noite, depois do combate, sentado sobre uma caixa de munição, ele permaneceu em silêncio. Havia visto o que a guerra fazia. Havia visto corpos que não se levantariam mais. Havia ouvido o último suspiro de um jovem que tinha idade parecida com a sua. Havia sentido o peso de sobreviver. Mas algo dentro dele também havia mudado. O pedreiro que saiu de Goiânia começava a se transformar em soldado. Não por gosto, não por ódio, mas por dever.
Nas cartas que enviava para a mãe, continuava dizendo que estava tudo bem. Não falava das noites sem dormir, não falava do barulho constante dos canhões, não falava do medo de não ver o amanhecer, falava de esperança. Dizia que os brasileiros estavam fazendo bonito, que eram respeitados, que estavam lutando com honra. E sempre encerrava com palavras de carinho, como se quisesse proteger a família da verdade. Enquanto isso, uma montanha começava a se tornar o centro das conversas entre os oficiais. Monte Castelo. Uma posição estratégica fortemente defendida pelos alemães, elevada, difícil, quase impenetrável. Dali, o inimigo dominava a região e impedia o avanço aliado. Várias tentativas de tomada haviam falhado. O terreno era traiçoeiro, a artilharia inimiga precisa. Cada subida era acompanhada por rajadas devastadoras. Os soldados começaram a chamar o lugar de Morro Maldito. E Adhemar sabia que, mais cedo ou mais tarde, pisaria naquela encosta. Ele ainda não sabia que aquela montanha seria o ponto mais alto e o ponto final de sua jornada. Mas o destino já estava sendo escrito entre neve, pólvora e coragem. O Morro Maldito. Monte Castelo não era apenas uma montanha, era um desafio, era uma afronta, era um gigante de pedra coroado por trincheiras inimigas e metralhadoras que cuspiam fogo. Do alto, as tropas alemãs dominavam tudo. Cada tentativa de avanço era vista. Cada movimento era alvejado. A subida era íngreme, escorregadia, exposta. O inverno tornava o terreno ainda mais cruel. Lama congelada, neve endurecida, pedras traiçoeiras escondidas sob o branco enganador. Durante meses, os ataques falharam. Homens subiam e não desciam. O nome Morro Maldito começou como desabafo. Depois virou sentença. Mas, para os pracinhas brasileiros, Monte Castelo era mais do que uma posição estratégica. Era questão de honra. Era provar ao mundo que o Brasil não estava ali por acaso. E Adhemar estava entre eles. Na véspera de um dos ataques, o silêncio no acampamento era diferente. Não era o silêncio comum da madrugada. Era pesado, denso. Cada soldado mergulhado nos próprios pensamentos. Adhemar segurava um pequeno papel dobrado no bolso. Uma carta inacabada. Escrevera algumas linhas para a mãe. Parara no meio. Talvez porque não soubesse como continuar. Talvez porque, no fundo, pressentisse algo. Ele pensou na noiva. Imaginou o vestido branco que ela talvez já tivesse sonhado usar. Pensou nos irmãos, no pai, na mãe. Respirou fundo. Ao amanhecer, a ordem veio. Avançar. O primeiro impacto foi o som da artilharia. O céu pareceu rasgar. Explosões ecoaram pelas encostas. A terra tremeu sob os pés dos brasileiros. A fumaça subia espessa, misturando-se ao ar gelado. Avançar. Eles subiram. Cada passo era uma batalha. O peso do equipamento puxava o corpo para trás. As balas cortavam o ar. Algumas atingiam a neve, levantando pequenos jatos brancos. Outras encontravam carne. Um soldado caiu à esquerda, outro à direita. Mas ninguém parava. Adhemar sentia o coração martelar no peito. Não era mais apenas medo, era determinação. Ele sabia que recuar significava perder mais do que terreno. Significava perder vidas. Significava prolongar o sofrimento. Ele avançava abaixado, aproveitando pequenas depressões no terreno. Ouvia os gritos dos companheiros, o barulho seco das metralhadoras alemãs, o estalo da própria respiração curta. Em certo momento viu um colega tombar alguns metros à frente. Sem hesitar, rastejou até ele. O soldado estava ferido na perna, sangrando. O fogo inimigo não cessava. Adhemar poderia ter seguido adiante, poderia ter priorizado a própria segurança, mas escolheu ficar. Arrastou o companheiro até uma proteção improvisada. Gritou por socorro médico. Voltou para a linha de avanço. Era isso que fazia um herói.
mesmo sem saber. A subida parecia interminável. O tempo se distorce na guerra. Minutos parecem horas. Segundos carregam eternidades. Cada metro conquistado custava suor, sangue e coragem. Então, em meio ao avanço, veio o impacto. Um disparo seco. Ademar sentiu o golpe antes de entender o que havia acontecido. Uma dor aguda atravessou seu abdômen. O ar lhe faltou, o mundo pareceu girar. Ele levou a mão ao estômago. Sangue. O fuzil escapou de seus dedos. Caiu de joelhos na neve que rapidamente se tingia de vermelho. Ao redor, o combate continuava. O barulho era ensurdecedor, mas para ele, tudo começou a ficar distante, como se estivesse submerso em água profunda. Deitado ali, olhou para o céu cinzento da Itália. Talvez tenha pensado na mãe naquele instante. Talvez tenha lembrado do cheiro do café passado na cozinha simples de casa. Talvez tenha ouvido na memória o riso dos irmãos. Talvez tenha pensado na promessa: eu volto. Mas o corpo já não respondia como antes. Companheiros tentaram socorrê-lo. Gritos por um enfermeiro ecoaram, mãos pressionaram o ferimento. Mas a guerra nem sempre concede tempo. Ademar Fernandes Ferrugem tombou lutando, tombou avançando, tombou como um dos bravos que não regressaram à base depois do ataque. Monte Castelo ainda não estava completamente conquistado naquele dia. A vitória definitiva viria apenas em fevereiro de 1945, após meses de tentativas e sacrifícios. Mas o preço já estava sendo pago, com sangue brasileiro, com sonhos interrompidos, com promessas que jamais seriam cumpridas. Naquela montanha fria, um pedreiro goiano tornou-se eterno. E enquanto a batalha seguia, no silêncio de uma casa em Goiânia, uma mãe ainda acreditava que o filho estava bem. Ela não sabia que naquele mesmo instante o destino já havia sido selado. A carta do pai e o eco da eternidade. A guerra continuava na Itália, mas em Goiânia o tempo ainda seguia seu ritmo comum. O café era coado todas as manhãs. A rotina da casa permanecia. Os irmãos conversavam. A vida insistia em continuar, sustentada por uma única esperança: a volta de Ademar. As cartas dele chegavam de tempos em tempos. A caligrafia simples, firme, cheia de carinho. Ele nunca descrevia os horrores, nunca falava da neve cortante, das explosões, dos mortos ao lado. Dizia apenas que estava bem, que os brasileiros eram respeitados, que logo retornaria. Sempre encerrava com palavras de saudade, e a mãe guardava cada carta como um tesouro. Até que, um dia, o silêncio foi quebrado por um telegrama. O pai foi chamado para buscá-lo no local onde o filho trabalhava antes de partir. O papel parecia comum, mas carregava um peso impossível de medir. Ao ler as palavras, o mundo parou. Morto em combate. Não havia preparação possível para aquilo. Ele voltou para casa com o telegrama nas mãos. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Como contar a uma mãe que o filho não voltaria? Como transformar esperança em luto? Ela estava na cozinha, coando café. O aroma preenchia o ambiente. O mesmo aroma que talvez Ademar tivesse lembrado nos últimos instantes em Monte Castelo. Quando ouviu a notícia, as pernas fraquejaram. O choro veio sem controle. Um choro profundo, visceral. A dor de uma mãe não cabe em palavras. Não aceita consolo fácil. Não encontra explicação. A casa que antes aguardava o retorno agora aprendia a conviver com a ausência. Pouco tempo depois, chegou a carta oficial do comandante do 6º Regimento de Infantaria, comunicando formalmente a morte do soldado goiano. Palavras protocolares. Reconhecimento de bravura. Honra militar. Mas foi a resposta do pai que atravessou o tempo. Em 10 de janeiro de 1945, Teodoro Ferrugem escreveu ao então coronel João de Segadas Viana. Não escreveu como homem público, escreveu como pai.
Disse que tinha em mãos a carta comunicando a morte de seu idolatrado filho, em combate e no cumprimento do dever. Confessou que a dor lhe pungia a alma, que o sofrimento era profundo demais para ser descrito, mas, mesmo dilacerado, não havia revolta. Havia dignidade, havia patriotismo, havia grandeza. Ele declarou que encontrava algum consolo nas palavras de outro brasileiro que partilhava a mesma luta em prol da pátria, e então escreveu algo que ecoa até hoje. A morte é nada como ponto final na vida vivida, tudo pelo Brasil. Não era apenas uma frase, era um testemunho, era a transformação da dor em honra. Adhemar foi condecorado post-mortem com a Cruz de Combate e a Medalha de Sangue, por ação de feito excepcional. Reconhecimento oficial por bravura na Itália. Mas para a família, medalhas não substituíam abraços. Perguntaram à mãe se desejava trazer os restos mortais do filho para Goiânia. Ela recusou. Queria que ele permanecesse ao lado dos outros pracinhas. Queria que descansasse com aqueles que também haviam deixado suas casas para lutar. Escolheu que fosse sepultado junto aos heróis no memorial no Rio de Janeiro. Era como se dissesse: ele não pertence só a nós, ele pertence ao Brasil. Os anos passaram. A guerra terminou. O mundo tentou se reconstruir. Mas dentro daquela casa, a cadeira vazia nunca deixou de ser lembrada. A mãe viveu até os 104 anos. A mesma idade que Adhemar teria hoje, se estivesse vivo. O tempo avançou, mas o nome não foi esquecido. 20 anos depois, o então prefeito de Goiânia, Íris Rezende, homenageou o soldado renomeando a Avenida Paraíba para Avenida Adhemar Ferrugem, no setor Campinas. Em Catalão, sua cidade natal, uma rua também passou a carregar seu nome. No Museu Histórico Municipal Cornélio Ramos, sua foto e o comunicado de sua morte permanecem expostos. Mas o verdadeiro memorial não está apenas nas placas ou nos museus. Está na memória da família. Está na irmã que, já idosa, ainda fala dele com orgulho, que diz seu sobrenome com firmeza, que repete onde vai, que é irmã de um pracinha que tombou em Monte Castelo. Porque heróis não vivem apenas no passado, eles vivem na história que permanece sendo contada. E Adhemar Fernandes Ferrugem, o pedreiro que virou soldado, tornou-se mais do que uma lembrança. Tornou-se símbolo. Tudo pelo Brasil, a eternidade de um herói. Alguns homens passam pela história, outros se tornam parte dela. Adhemar Fernandes Ferrugem não nasceu em berço militar. Não foi treinado desde criança para a guerra. Não buscou fama, não desejou medalhas. Era pedreiro, era filho, era irmão, era noivo, era um jovem comum em uma cidade jovem chamada Goiânia. Mas quando o mundo foi tomado pela escuridão, ele escolheu ser luz. Ele poderia ter ficado. Poderia ter dito que não era problema seu. Poderia ter protegido apenas a própria vida e os próprios sonhos. Mas ouviu o chamado da pátria e respondeu. Deixou o calor de Goiás para enfrentar o inverno da Itália. Deixou o conforto da família para dormir em trincheiras geladas. Deixou planos de casamento para subir um morro que cuspia fogo. Monte Castelo não foi apenas uma batalha, foi um altar de sacrifício. Ali, entre neve e pólvora, um jovem pedreiro mostrou ao mundo que coragem não nasce da experiência, nasce do caráter. Que heroísmo não depende de uniforme, depende de decisão. Ele tombou com 24 anos, 24, uma vida inteira pela frente, filhos que não nasceram, abraços que não aconteceram, aniversários que jamais seriam comemorados. Mas o que ele fez em tão pouco tempo ecoou por gerações. O pai transformou a dor em honra. A mãe transformou o luto em dignidade. A família transformou a ausência em orgulho. A morte é nada como ponto final na vida vivida. Tudo pelo Brasil.
Essa frase não é apenas uma despedida, é um legado. Hoje, quando alguém passa pela Avenida Ademar Ferrugem, talvez não conheça a história completa. Talvez não imagine que aquele nome pertenceu a um jovem que atravessou o oceano para enfrentar o nazismo. Talvez não saiba que ali existe a memória de um homem que caiu defendendo valores maiores do que ele mesmo. Mas a história está lá, viva, gravada no asfalto, guardada em museu, protegida pela família e escrita, para sempre, na memória do Brasil. Ademar não voltou como prometeu, mas voltou maior. Voltou como exemplo. Voltou como símbolo de uma geração de pracinhas, os cobras fumantes, que provaram que o Brasil não se acovarda quando a liberdade está em risco. E enquanto houver alguém disposto a contar sua história, ele continuará marchando. Não mais nas montanhas geladas da Itália, mas nos corações daqueles que entendem que patriotismo não é discurso, é entrega, que heroísmo não é ausência de medo, é agir apesar dele, que viver com honra é muitas vezes dar tudo, até a própria vida. Ademar Fernandes Ferrugem, pedreiro, soldado, herói goiano, herói brasileiro, eterno, tudo pelo Brasil.